Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação das atas da sessão anterior, atas da sessão virtuais de 14 a 18 e de 21 a 25 de fevereiro de 2022, bem como a da sessão ordinária por videoconferência do dia 23 de fevereiro do mesmo ano. Todos aprovam? Aprovada. Boas-vindas ao desembargador Saraiva Sobrinho, que retorna após período de férias. Registra a ausência do desembargador Amaury Moura, em razão do gozo de férias anteriormente deferidas. Julgamentos. Primeiro processo da pauta, ação direta de inconstitucionalidade 000-6290, requerente Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, requerido governador do Estado, presidente da Assembleia, procurador Francisco Ivo Rebouças, relator desembargador João Rebouças, inscrição para sustentação oral, doutor Carlos Frederico Braga Martins, procurador do Estado, está presente? Presente, excelência. Desembargador Rebouças, processo em mesa. Está em mesa, senhor presidente. Pode conceder a palavra na forma regimental aí, o procurador. Pois não, doutor Carlos Frederico tem a palavra por até 15 minutos. Bom dia a todos. Então, essa ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça, à época pelo então excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça Rinaldo Reis Lima, essa ação discute dispositivos da Lei Estadual 571 de 2016, portanto, uma lei já de quase 6 anos, que basicamente reestruturaram e tentaram conferir alguma lógica organizacional à estrutura funcional do nosso Instituto de Perícia Técnica do Rio Grande do Norte, do ITEP. Como não é surpresa para nenhum de vossas excelências, os cargos efetivos do Estado do Rio Grande do Norte carecem, sobretudo nas autarquias, fundações, carecem de uma melhor estruturação, de um melhor plano de carreira, com previsão de cargo de início, de cargos intermediários e cargos de fim de carreira nas diversas funções que são desempenhadas por esses órgãos no âmbito da administração estadual. Foi nesse contexto que editou-se a Lei 571 de 2016, visando, como dito, organizar estruturalmente as atribuições do ITEP, estabilizar os servidores que estavam naquele instituto, mas não estavam de forma definitiva, estavam cedidos àquele instituto, embora a seção seja juridicamente um instituto de natureza temporária, já assim o estavam há muitos anos, e, portanto, conferir a esses servidores, à população potiguar e ao próprio órgão as condições necessárias para uma prestação de serviços eficiente. No entanto, entendeu o autor da ação direta que alguns dos dispositivos aprovados nesta lei complementar, especificamente os artigos 51, 55, 75 da lei complementar estadual, seriam inconstitucionais ou poderiam resultar em interpretações incompatíveis com a Constituição, em razão de preverem, na visão do autor da ação, a possibilidade de provimento derivado de cargos públicos. Defende, portanto, o Parquet Estadual que essas disposições legais permitiriam aos servidores, embora ocupantes de cargo efetivo, serem reenquadrados em cargos que não integram a carreira para o qual foram anteriormente aprovados, e em cargos com atribuições distintas daquelas previstas para o cargo originalmente ocupado por esse servidor quando do ingresso no serviço público. Assim, argumenta-se que haveria violação, obviamente, ao princípio do concurso público, previsto tanto na nossa Constituição Federal, mas invocado especificamente o nosso parâmetro da Constituição Estadual, norma de reprodução obrigatória, artigo 26, inciso 2 da Constituição, além do entendimento sumulado já de forma vinculante pela Suprema Corte, no sentido da inconstitucionalidade do reenquadramento de servidor em cargo que não integra a carreira para o qual o servidor foi anteriormente aprovado. Pois bem, senhores desembargadores, não pretendo tomar o tempo de vossas excelências. O mérito da sustentação e da defesa do ato impugnado aqui em nome da Procuradoria-Geral do Estado e do excelentíssimo Procurador-Geral é bastante simples, bastante raso, e
exige basicamente a atenção dos senhores para 2 pontos. O primeiro deles diz respeito ao aspecto jurídico propriamente dito. É certo que a lei promoveu, como dito, uma reorganização e uma reestruturação dos servidores que desempenhavam de forma insegura do ponto de vista jurídico, de forma desorganizada do ponto de vista estrutural do ITEP, as atribuições daquele órgão. Aquele órgão que funcionava de maneira precária, precisava de uma previsibilidade, como dito, tanto para a população quanto para os seus servidores, que, bem ou mal, eram os servidores do ITEP, que estavam já há vários anos naquela situação de incerteza, prestando os seus serviços. Pois bem, o que fizeram então, o que dispõe então os dispositivos impugnados? Esses dispositivos impugnados criam 4 carreiras na estrutura do ITEP, denominadas de grupos ocupacionais 1 a 4, em resumo, e esses grupos têm, obviamente, requisitos de ingresso específico, requisitos de titulação específico e atribuições específicas. A lei, senhores desembargadores, não graçou nenhum dos servidores estaduais com um cargo reenquadrado que não fosse compatível com o cargo efetivo que aquele servidor que havia prestado concurso público anteriormente ocupava. Portanto, ao mudar a denominação desse cargo que o servidor ocupava e ele deixar de integrar o seu cargo original de ingresso no serviço público potiguar e passar a integrar, por exemplo, o grupo ocupacional 3 do ITEP, este servidor não passou a exercer atribuições distintas da que vinha exercendo, ele não passou a ocupar o cargo com titulação distinta da que possuía, e ele não passou a uma carreira diversa da que possuía, inclusive porque a lei o legislador nesse ponto foi muito atento aos limites constitucionais da reorganização e da reestruturação e do respeito ao concurso público, e previu que para os servidores que estavam nesse momento sendo reenquadrados no ITEP, os cargos somente existiriam até a sua efetiva vacância, seja em virtude de aposentadoria, seja em virtude das outras hipóteses legais. Após a vacância, restou determinado que tais cargos seriam extintos. Trata-se, portanto, e obviamente, de uma norma de transição, que visava acomodar uma situação, como dito, de conhecimento, infelizmente, público e notório, de precariedade na estrutura de cargos e na carreira daquele órgão tão relevante para o nosso serviço público estadual. Mas, aqui ressalto mais uma vez, em todos os dispositivos impugnados, a lei teve o cuidado e a atenção de prever a correlação entre as atribuições e, principalmente, entre os requisitos de ingresso nesse cargo. A lei não admite e não autoriza, por exemplo, que o servidor que prestou um concurso para um cargo de nível médio exerça no ITEP um cargo de nível superior, se não possuir a titulação respectiva. Então, há uma correspondência entre o que estava previsto quando o servidor entrou no serviço público e, portanto, o que está sendo hoje desempenhado por esse servidor no Instituto de Perícia Técnica do Estado. Portanto, excelências, com essas considerações, os dispositivos possuem redações longas e muitas vezes intrincadas, mas uma leitura sistemática das normas, sobretudo comparando-as com os cargos anteriormente ocupados por esses servidores, demonstra que não houve e nem pretendeu-se que houvesse, em momento algum, violação ao princípio do concurso público. Ressalto, senhores desembargadores, mais uma vez, que esses servidores que estão atingidos e foram reenquadrados e tiveram sua estrutura a estrutura de carreira reorganizada por esta lei, esses servidores são servidores efetivos, que prestaram concurso público. E aqui não se está, de forma nenhuma, transmudando o cargo pelo qual os servidores ingressaram na carreira. Os servidores que ingressaram na carreira para cargos de nível médio continuam ocupando no ITEP cargos de nível médio com atribuições similares. Agora, a realidade, senhores desembargadores, com as quais, excelentíssimos desembargadores, a realidade com a qual nós não podemos deixar de julgar, a realidade que nós não podemos ignorar quando da análise dessa demanda, é que servidores que há muitos anos foram aprovados em concursos diversos no estado do Rio Grande do Norte, para os mais diversos cargos, foram sendo cedidos, foram sendo lotados no ITEP e foram desempenhando as atribuições daquele órgão. Mas, excelentíssimos desembargadores, o ITEP nunca teve, até esta lei, uma carreira
regularmente prevista, com diversos cargos nessa carreira, com divisões claras entre os diversos cargos, de acordo com as funções e com as atribuições que são outorgadas por lei àquele órgão. Então, excelentíssimos desembargadores, eu vos pergunto, se havia essa estrutura e agora havia uma necessidade premente de organizar e de conferir estabilidade, segurança jurídica, previsibilidade para a estrutura funcional do órgão, que até então, repito, contava com diversos servidores cedidos há anos, mas nunca formalmente integrantes daquele órgão. Como fazê-lo, se não como fez a lei, ora impugnada, nesta ação direta? Inclusive, ressalto mais uma vez, com a ressalva expressa, a previsão expressa de que tal situação somente se perdurará até o ingresso desses servidores na inatividade. Excelência, sobre a perspectiva material, nos parece evidente e claro que aqui a norma não pretendeu violar a Constituição Federal e, consequentemente, a Constituição Estadual no que diz respeito ao princípio do concurso público. Não há aqui nenhuma intenção de favorecimento de servidores específicos com a outorga de cargos para os quais não prestaram concurso público. Há tão somente a intenção de, como dito, de organizar minimamente a fim de permitir a prestação dos serviços pelo ITEP. E indago a Vossa Excelência, já me encaminhando para o final, se tal ação for declarada inconstitucional, Excelências, qual será o destino desses servidores? Qual será a consequência para o ITEP, que se verá sem médicos legistas, sem servidores de apoio? E, evidentemente, é um serviço essencial ao Estado, que não pode sofrer a solução de continuidade que seria imposta por uma eventual declaração de incompatibilidade da norma com a nossa Carta Estadual. Por isso, rogo a Vossas Excelências, pelo julgamento improcedente da ação direta, com o reconhecimento da constitucionalidade dos dispositivos impugnados, ou, sucessivamente, que se avalie, na forma do que já requerido pela Procuradoria-Geral do Estado, pela Assembleia, a modulação dos efeitos, a fim de permitir que o Instituto continue prestando as suas atividades e as suas atribuições, fazendo uso dos valorosos servidores que lá estão, servidores efetivos, que necessitam continuar prestando seu serviço, ao menos até o ingresso na inatividade. É o que a Procuradoria-Geral do Estado requer, excelentíssimos desembargadores, agradecendo mais uma vez a honra de sustentar perante esse órgão colegiado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Frederico. Devolvo a palavra ao eminente relator. Então, inicialmente eu digo que, tendo o desembargador Rivaldo Pinheiro, então relator do feito, assumido do cargo de presidente do tribunal, os autos foram atribuídos ao meu gabinete. Como relatado, trata-se de ação direta de constitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça em face dos artigos 51, caput e parágrafo 3º, 55, 1 a 4 e parágrafo 1º e 75, todos da Lei Complementar Estadual 571/2016, por autorizar o enquadramento de servidores de outros órgãos aos quadros do ITEP, fora das hipóteses legais por ofensa ao artigo 26(2) da Carta Estadual. E eu transcrevo aí o dispositivo 51, que fala especificamente nas competências dos cargos de perito médico-legal, perito odontologista, perito criminal, assistente técnico forense, agente de necropsia e agente técnico forense. E o parágrafo 3º, os demais servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo que ordinariamente foram relotados, redistribuídos, transferidos, incorporados ou removidos para o antigo ITEP e não estejam em desvio de função, integrarão o grupo ocupacional 4, respeitados seus níveis de ingresso. O 55 também eu transcrevi, seus incisos, e digo eu, de fato, a forma anômala de provimento prevista no diploma impugnado confronta as disposições do artigo 37 da Carta Federal, reproduzido por simetria pelo artigo 26(2) da Carta Estadual. Eu transcrevo o dispositivo, o artigo 26 e o inciso 2 da Carta Estadual. Quanto ao tema, cabe registrar que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos sobre o princípio do concurso público
em forma de provimento derivado do cargo público efetivo, converteu o enunciado da súmula 685 na súmula vinculante 43, do seguinte teor. E eu transcrevo a súmula vinculante 43, que é do conhecimento de todos. Com base nesse entendimento, o Supremo Tribunal tem reiteradamente declarado inconstitucionais todas as previsões legais de transposição, reenquadramento, ascensão e acesso, ou outras nomenclaturas de atos modificadores de situação funcional de servidores que permitam a ocupação de cargo público efetivo por pessoa integrante de quadro de carreira distinta. O mencionado entendimento apenas é excepcionado, segundo o próprio Supremo, no caso de extinção do órgão de origem do servidor, estando condicionado o aproveitamento deste ao preenchimento dos seguintes requisitos. Primeiro, identidade substancial entre os cargos de origem e o de destino. E 2, a compatibilidade funcional. 3, similitude remuneratória. E 4, equivalência dos requisitos exigidos em concurso público. Inicialmente, não se tratando do caso concreto da hipótese de extinção dos órgãos de origem dos servidores beneficiados pela Lei número 571/2016, ao meu sentir, não se vê como excetuar por essa vertente a regra contida no artigo 26(2) da Carta Estadual, tendo em conta, inclusive, a ausência de comprovação de que os requisitos pré-estabelecidos pelo Supremo se fizeram presentes. Teço mais algumas ponderações com relação à súmula vinculante 43. Digo que existe duas formas de provimento de cargos públicos: o provimento originário, que se materializa com a nomeação, posse, exercício para preenchimento de cargo, e o provimento derivado, que decorre de um ato de promoção, readaptação, reversão, reintegração ou de aproveitamento. Digo que a retribuição, tal como a remoção do servidor, não são formas de provimento derivado, posto que o servidor é deslocado do cargo para continuar titularizado neste, ou seja, tal fenômeno não ocorre na mudança de cargo originário do servidor retribuído. Faço alguns comentários sobre o grupo operacional 4 do citado diploma, e digo que não mais continuarão titularizados em seus cargos de origem, para os quais prestaram concurso público, desnaturando com isso o Instituto da Redistribuição, incorrendo na violação do artigo 26(2) da Constituição Estadual. Falo aí pode ser falsamente constatado pelo exame dos documentos IDs, números tais, folhas 1670, onde, por exemplo, um servidor ocupando o cargo técnico necrotomista passou a ser enquadrado no cargo de auxiliar técnico administrativo, com base no artigo 51, caput, parágrafo 3º, e artigo 55.4, que demonstra a alteração do cargo para o qual prestou concurso. Quanto à matéria debatida, como já asseverado, os seus pretórios possuem vestuta e firme jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de diplomas que, abro aspas, autorizam, permitem ou viabilizam, independentemente de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, o ingresso originário no serviço estatal ou provimento em cargos administrativos diversos daqueles para os quais o servidor público foi admitido. Aí eu cito aí vários precedentes da Suprema Corte, a relatoria, começo com o mais antigo, do ministro Moreira Alves, de 92, o ministro Celso de Mello, 2005, e o ministro Barroso, 2016, toda nesse sentido. E de que o caso concreto revela, a meu sentir, a norma impugnada ao permitir aos servidores originários de outros órgãos sejam incorporados por meio de novo enquadramento aos quadros do ITEP Rio Grande do Norte fora das hipóteses legais. Por isso, violam a regra do artigo 26 referido. No campo da modulação, a necessidade de que sejam preservados de forma excepcional os atos de aposentadoria já concedidos e a situação daqueles que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação, data deste julgamento. Conforme decidiu os seus pretórios, não julgar os embargos de declaração na DI 3552, aí eu transcrevo a ementa, e na ADI 352, relatoria do ministro Barroso, de 14/12/2018. E, simplificando aqui o voto está disponibilizado, eu estou julgando procedente a pretensão deduzida e estou fazendo com essa
modulação. É como estou votando, senhor presidente, eminentes colegas. Aqui no sistema constam 12 votos acompanhando o relator. Senhor presidente, pela ordem, eu vou pedir Pois não, vista. desembargador Virgílio. Eu vou pedir vista. Eu retirei meu voto, eu vi o voto do desembargador João, não tive acesso com tempo suficiente. Me impressionou bastante as ponderações do eminente procurador do Estado. O próprio Estado dá conta da dificuldade que terá no funcionamento do Instituto Técnico e Científico de Polícia, no caso o ITEP. É um pessoal que foi aproveitado de há muito tempo e o voto, de certo modo, cria uma situação dúplice ao preservar os aposentados em que situação? Na atual ou na antiga? Então, isso faz com que, com todas as vezes, pedindo ao eminente colega Rebouças, a quem eu tenho a maior estima, eu quero melhor analisar o voto. Pois não. Então, pediu vista dos autos do desembargador Virgílio. Próximo, uma ação direta de inconstitucionalidade, também da relatoria do desembargador João Rebouças, requerendo procurador. Pois não? A discussão ainda da matéria anterior, se for possível. Desse primeiro, que foi... O desembargador... Virgílio pediu vista? É que há realmente uma súmula vinculante a respeito. Eu estou acompanhando aí o desembargador, só para fazer esclarecimento, desembargador Rebouças, quanto à ponderação dos efeitos, relativamente àqueles que já se aposentaram ou que tenham alcançado as exigências para a aposentadoria. Ele está modulando os efeitos, eu acho que isso é possível. Mas é de se dizer que a administração realmente insiste em leis inconstitucionais, como se vê a todo dia. E há uma súmula vinculante. A gente absolutamente não pode, no meu entendimento, não pode discordar. Súmula vinculante, que vincula inclusive a própria administração pública. Seria até... implicaria até na responsabilidade do gestor que tomou essa iniciativa. Era só o esclarecimento que eu tinha a fazer, senhor presidente. Pois não. O desembargador Virgílio já pediu vista. Próximo da pauta é a ação direta de inconstitucionalidade 0805-207, requerente Procurador-Geral de Justiça, requerido prefeito do município de Marizal, presidente da Câmara Municipal de Marizal, procuradora Elizabeth Varela Basílio, relator desembargador João Rebouças. Está em mesa, desembargador Rebouças? Tá, senhor presidente. Aqui a inscrição da doutora Elizabeth Varela Basílio, procuradora do município de Marizal. Está presente? Estou presente, excelência. Pois não, excelência. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Excelentíssimos senhores desembargadores desta Corte de Justiça, excelentíssimo senhor desembargador João Rebouças, relator desse processo, senhor Procurador-Geral de Justiça, demais advogados, colegas aqui presentes, a todos, meu bom dia. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, que tem como objeto a análise de duas leis, as leis 601 de 2015 e a lei 699 de 2018. De acordo com essa lei, excelências, ambas as leis, elas violam o artigo 26, caput, inciso 2º e parágrafo 10º da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Especificamente, a 601 de 2015, ela é uma lei que dá ao servidor público municipal o poder de decidir se, ao se aposentar, continuará ou não ingressado no quadro do funcionalismo público municipal, cumulando, assim, os proventos tanto da sua aposentadoria quanto os proventos decorrentes do cargo. Já a lei 699 de 2018, ela retira do funcionário público esse poder de decidir e dá à administração pública o poder de decidir se, ao se aposentar, ficará ou não aquele servidor mantido na administração pública, acumulando seus proventos. Na exordial, defende o Procurador-Geral de Justiça que o servidor público ele só pode continuar trabalhando, uma vez aposentado, se ele ingressasse novamente através de um concurso público. A manifestação desta Procuradoria, excelências, é de anuir
com a tese apresentada. Entretanto, se faz necessário, de uma forma mais expressa, modular os efeitos que teria a decretação dessa inconstitucionalidade, porque não ficou expresso pelo Procurador-Geral de Justiça quais são os efeitos. Analisando as decisões do Supremo Tribunal Federal, a posição que o STF vem adotando é de os efeitos erga omnes e ex tunc, ou seja, retroagiria da data do nascimento dessas leis inconstitucionais. Ademais, excelências, sobre o mérito, é forçoso reconhecer que a Constituição, tanto a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, por simetria à Constituição Federal, ela veda ao servidor público municipal, nesse caso, a percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo, emprego e função pública. Eu trouxe alguns julgados do STF, que está nos autos, né, sobre esse tema que já é bastante pacificado. Sem muitas delongas, Vossas Excelências, eu peço que, ante o exposto, a Procuradoria de Umarizal vem requerer que desta Corte de Justiça que julgue totalmente procedente estes autos, no sentido de declarar inconstitucionais as leis municipais 601 de 2015 a 699 de 2018, aplicando os efeitos erga omnes e ex tunc. Bom dia. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente, o voto está disponibilizado, eu cito precedentes do Supremo com relação à matéria e realmente estou julgando procedente a presente pretensão inicial e eu faço para declarar em abstrato a inconstitucionalidade material das leis municipais número 601/2015 e 699/2018, editadas pela Câmara Municipal de Umarizal, Rio Grande do Norte. Como eu estou votando, senhor presidente. Consta no sistema 12 votos acompanhando o relator. Posso proclamar? Ação julgada procedente à unanimidade nos termos do voto do relator. O próximo, mandado de segurança civil, número 0807698, impetrante Marcelo Tavares Afonso Fonseca, Ireli, ME, advogado doutor Eduardo Reis, impetrado governador do Estado, Secretaria do Trabalho, Habitação, relator desembargador Dilermando Mota. Proferiu sustentação oral após o voto do relator em consonância com o parecer ministerial, denegando a segurança pretendida, pediu vista o desembargador Cláudio. De mesa, desembargador. O voto está disponibilizado no sistema. E eu estou entendendo que há uma questão que traz nulidade absoluta, que é exatamente a presença da empresa vencedora para que ela integre a LIDE, nos termos da súmula do 631 do Supremo. Então, é imprescindível que se baixe diligência para que a empresa vencedora seja citada para integrar o processo. É uma questão que eu trago em preliminar, senhor presidente, no voto visto. Pois não. Desembargador Dilermando. Esse consórcio passivo necessário. Pois não, excelência. A palavra está comigo? Sim. Voto visto do desembargador Cláudio, em suma, suscita a questão processual relativa à ausência de intimação da empresa vencedora para a formação do listo consórcio passivo necessário, conforme ele agora declarou. E eu, mantendo meu voto, eu digo o seguinte: a despeito das sempre ponderadas considerações do desembargador Cláudio Santos, no intuito de atender à regularidade processual, no caso específico, mantenho meu voto pela denegação da segurança e voto por superar a preliminar suscitada ante a ausência de prejuízo à licitante vencedora, uma vez que a decisão não terá o condão de causar qualquer reflexo na esfera jurídica da empresa vencedora. Ressalto a propósito que, em hipóteses similares, em que se exige a formação do litisconsórcio passivo em ações mandamentais, o entendimento firmado pelo STJ é no sentido de que inexiste nulidade se a decisão não tiver o condão de causar prejuízo, conforme segue, aspas, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a nulidade somente é declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte
em face do princípio da instrumentalidade das formas, ad nullité sangrif, precedentes, agravo interno ARESP 1960-573, São Paulo, da relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, terceira Cúmula, julgado em 14 de 2 de 2022, agora, Diário da Justiça de 21 de 2 de 2022. E ainda prossegue dizendo, outra jurisprudência, a jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio da parte de nullité, como já referido também, agora no agravo regimental, no HC 694-209 Santa Catarina, da relatoria do ministro Joel Ilanque Passione, quinta turma, julgado em 23 de 11 de 2021, e também da ministra Regina Helena Costa, no mesmo sentido. E conclui outra do ministro Marco Aurélio Belize, a circunstância de não ter havido a formação do litisconsórcio passivo não é causa de nulidade do processo, considerando que todos os 864 candidatos aprovados, no caso específico lá, já foram nomeados, o que afasta a possibilidade de que a decisão do mandato de segurança lhes cause algum prejuízo. Mandato de segurança 13.237, Distrito Federal, da relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, terceira sessão. Por tais motivos, rejeito data vênia a preliminar suscitada pelo desembargador Cláudio Santos ante a ausência de prejuízo para a empresa vencedora e nos termos do voto já lançado e razão pela qual denego a segurança. Senhor presidente, senhor Ordem, Pois não, excelente. eu ouvi atentamente as bem colocadas palavras do ilustre relator. No entanto, desembargador Guilhermando, esse prejuízo ele é em tese. Quanto a pessoal que Vossa Excelência citou como paradigma, eu concordo, mas essa questão está sumulada no 631 do Supremo. Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove no prazo assinado a citação do litisconsórcio passivo necessário. Eu não fui nem a esse limite da extinção do processo, porque como Vossa Excelência, como relator, poderia saber que essa decisão que ora se faz não traria prejuízo para a parte. Nós não podemos saber qual vai ser o resultado aqui da nossa decisão. Também adiciona o fato de que esse processo será eventualmente recorrido para o STJ e o consórcio passivo necessário não integra a lide. É uma questão processual que impede a tramitação do processo e seu julgamento. Por quê? Aí eu estou dizendo agora, não, pelos votos que estão colocados, não traz prejuízo. Aí como é que a gente adivinharia qual vai ser o resultado? Segundo, qual vai ser o resultado do eventual recurso? De formas que me parece ser uma presença imprescindível da empresa que ganhou a licitação, porque isso, em tese, atinge a esfera jurídica da empresa. Com essas palavras, eu exauro o meu entendimento a respeito, pedindo vênia a Vossa Excelência. Não estou discordando do resultado, estou discordando da questão apenas meramente processual colocada em preliminar. E é como voto, senhor presidente. Senhor presidente, Pois não, desembargador Guilherme. é que data vênia do entendimento do desembargador Cláudio e que desse agora, literalmente, prejuízo em tese, é justamente isso. A jurisprudência do STJ aqui trazida, ela exige um eventual prejuízo comprovado, não, né? Comprovado. Prejuízo comprovado. Não é o caso, não é? Então, a possibilidade de um eventual prejuízo não justificaria data vênia aqui. A jurisprudência do STJ trazida, ela consubstancia o entendimento no sentido de que o litisconsórcio seria necessário se comprovado o prejuízo. É somente essa consideração para a reflexão dos colegas. A súmula é muito clara. A súmula é muito clara. Se não promover a citação para iniciar o processo, extingue a ação. A súmula é muito clara. Desde o início, o relator teria que ver essa questão. Obrigado. Pois não.
Sobre a questão da preliminar suscitada pelo desembargador Cláudio, vamos ver aqui, desembargador Expedito, quem acompanha o desembargador Cláudio? Desembargador Expedito? Ou quem acompanha o desembargador Dilermando? Acompanha a divergência, desembargador Cláudio. Desembargador Expedito. Desembargador Rebouças. Presidente, eu vou pedir vista. Vai pedir vista, então. Então, presidente, Foi não, desembargador Filho. Meu voto. Eu quero acompanhar com todas as vênias, quem pensa o contrário, o desembargador Cláudio Santos. Há uma súmula do Supremo que não pode ser afastada. Desembargador Cláudio, Vossa Excelência fez voto escrito? Fez. Está lançado. Então, deixa eu ver aqui, só um minuto. Não consegui ver, não. Ver se eu vejo aqui. Aí na página. Está lançado o voto vista do desembargador sobre a preliminar do desembargador Cláudio. Eu li. Voto vista preliminar. Vi aqui, estou vendo. Vossa Excelência cita, inclusive, precedentes do Superior Tribunal, não é isso? E o verbete 631 do Supremo. Senhor presidente, eu vou tirar o pedido de vista e vou acompanhar a divergência também. A divergência. Então, desembargador Rebouças, desembargador Saraiva. Eu vou pedir vista, presidente, para me situar melhor na matéria. Então, pede vista, desembargador Saraiva. Acompanhando a divergência, desembargador Expedito, desembargador Rebouças e desembargador Virgílio. Pediu vista, desembargador Saraiva. Ok? Senhor presidente. Pois não, excelência. Eu vou acompanhar o desembargador Cláudio acolhendo a preliminar. E vencida a preliminar, eu acompanho, mantenho o meu voto no sentido de denegar a ordem nos termos do voto do relator. Certo. Então, mais um voto acompanhando a divergência do desembargador Glauber. Ok? Bom, então vamos para o próximo, que é revisão criminal. 0808-660, requerente PMN, advogado Francisco das Chagas Medeiros, requerido da Justiça, relator desembargador Cornélio. Revisor não pode não, a Mauri. Desembargador Mauri não está. Agora aqui houve um pedido de vista, mas de toda forma, o desembargador Amauri não está presente. Desembargador Cláudio pediu vista. Após o... mas o desembargador Cláudio já apresentou o voto, é no mesmo sentido, não é? Porque ele tinha... O voto está absorvendo. É claro, eu estou dizendo o sentido dele, que ele já tinha feito o voto, na absolvição total. Nota. E eu acompanho, estou acompanhando aí a divergência, as vênias. Eu não vejo. Mas aí, julga. Eu acho que devia julgar logo isso. Julgamos esse ou aguardamos o desembargador Amauri? Como é? Decidam. Por mim, pode julgar. O desembargador Amauri é porque ele é revisor. Eu acho que é necessária a presença dele. Ele é revisor? É revisor, De qualquer maneira, ele está com a liminar, o cara não vai ser preso. Pronto, então vamos aguardar o retorno do desembargador Amauri, não é isso? Isso. O voto está exposto também. Certo. Agora vamos para os independentes de pauta, os conflitos. Presidente. Sim. Naquela votação do MS de desembargador Dilermando, eu não pude manifestar sobre a matéria preliminar. Gostaria de fazê-lo, Vossa Excelência permitir. Pois não. O desembargador Saraiva pediu vista, mas eu quero fazer a seguinte ponderação, presidente. Nós estamos a falar de matéria preliminar. Então, enquanto preliminar, não é possível ter certeza do resultado, se será favorável a uma ou a outra parte, ou se haverá prejuízo ao eventual litisconsorte necessário. Eu não posso assegurar o resultado de mérito antes de analisar a matéria preliminar para chegar à conclusão de que não haverá prejuízo ao litisconsorte necessário. A formação do processo, a relação processual deve ser formada antes de iniciarmos o julgamento de mérito. O desembargador Cláudio tem razão quando levanta a preliminar por entender que há um litisconsorte necessário que poderá, em tese, ser afetado pela decisão, sofrer dano a seu direito em função da decisão. O desembargador Dilermando, como relator do processo, chegou à conclusão de que não haveria prejuízo em face
mérito que ele analisa e vota pela denegação. Mas esse julgamento de mérito não pode ser a fundamentação para não admitir o litisconsorte. Eu voto pelo acolhimento da preliminar para a formação do litisconsorte necessário. Pois não, mais um voto acompanhando a divergência. Bom, vamos para os conflitos. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, excelência. Senhor presidente, esse tempo que decorreu do tempo para cá que eu pedi vista, me fez refletir que essa argumentativa trazida pelos colegas realmente, eu acho que tem muita pertinência. Então, eu retiro o pedido de vista e acompanho o voto do eminente desembargador Cláudio Santos. Então, o desembargador Saraiva também acompanha a divergência. Vamos agora para desembargador Amilcar. Senhor presidente, eu acho que talvez não tenha atualizado. Eu já modifiquei o voto com todas as vendas ao desembargador relator e minha cocheia preliminar suscitada pelo desembargador Cláudio. Já votei acompanha a divergência. Desembargador Dilermando, relator. Desembargador Vigílio já manifestou. Desembargadora Zeneide. Tem impedimento, senhor presidente. Isso, está registrado aqui, exato, impedimento. Desembargador Ibanez, desembargador Glauber, desembargador Gilson. Presidente, eu ouvi atentamente as ponderações do desembargador Cláudio e a mim me parece que tem consistência. Vou acompanhá-lo. Pois não. Desembargador Cornélio. Eu também entendo que é necessária a formação do litisconsorte. Acompanha a divergência. E o doutor Eduardo Pinheiro. Senhor presidente, poderia haver aí um potencial prejuízo para a empresa vencedora, então, razão disso, acompanha a divergência com o voto do desembargador Cláudio Santos. Pois não, maioria, né? Só o desembargador Dilermando, que rejeita a preliminar, então, pela maioria, acolhimento da preliminar, suscitada pelo desembargador Cláudio. Pode esclarecer aí, desembargador Cláudio, ou o colega, suscita preliminar de que litispendência? Eu não estou conseguindo aqui. Litispendência necessário. É para renovar a citação da empresa vencedora, desembargador presidente. Sim. Com a citação do litisconsorte passivo necessário. Certo. Ok. Então, pronto, acolhida por maioria a preliminar suscitada pelo desembargador Cláudio, né? Então, agora nós vamos... A revisão já foi chamada para ficar para a próxima. Vamos para os conflitos. Os conflitos começam com conflito de competência, suscitado juiz de direito da primeira vara da comarca de Areia Branca, suscitado juiz da terceira vara da comarca de Açu, relator desembargador Gilson. O desembargador Glauber tinha pedido destaque no julgamento desses conflitos e, inclusive, apresentou voto, né? Aí esse primeiro aqui diz, que é o certo, pedido de ver, após o voto do relator declarando a competência do juiz de direito da segunda vara da comarca de Açu para processar e julgar o cumprimento de sentença proposto por Arinaldo Ferreira de Aquino em desfavor do município de Porto do Mangue, pediu vista do desembargador Dilermando. Então, o desembargador Dilermando pediu vista nesse conflito da relatoria do desembargador Gilson. Desembargador Dilermando. O voto foi proferido já. Verifique aí, por gentileza, Márcio, aí, né? Senhor presidente, Vossa Excelência permitir? Pois não, excelência. A numeração aqui não está batendo com a... Mas pode ter a palavra. Eu fiz o pedido de destaque, e se não estou enganado, são 6 conflitos. E tem mais 4, desembargador Glauber, já pronto para serem incluídos em pautas. Acho que vai para a próxima. Perfeito, desembargador Mil. E a minha preocupação, senhor presidente, inclusive eu já externei para alguns colegas, que essa portaria, número 35, agora de junho de 2021, que trata da competência lá da comarca de Areia Branca, em razão do deslocamento do termo de Porto do Mangue, que pertencia à comarca de Açu, ela assinada pelo presidente, Vossa Excelência, desembargador Vivaldo, e pelo corregedor, desembargador Dilermando Mota. Ela reproduz, tal qual,
simultâneas aí, a portaria número 10 de 2019, de 26 de março de 2019, assinada aqui pelo então presidente, desembargador João Rebouças, e pelo corregedor à época, o desembargador Amaury Moura. E nesta portaria aqui, ela trata do deslocamento do termo de Galinhos, que então pertencia à comarca de São Bento do Norte, para a comarca de Macau. E todos os processos em relação lá com o termo de Galinhos foram para a comarca de Macau, estão lá sem nenhum questionamento. Esta portaria do termo de Porto Mangue, ela assinada, o juízo lá de Açu deu cumprimento à regra, à nova norma de organização judiciária e encaminhou os processos para a comarca de Areia Branca. Não houve declínio de competência nenhum. E aí, lá chegando na comarca de Areia Branca, se eu estiver enganado, desembargador Dilermano, me corrija, houve um questionamento da portaria junto à corregedoria, e o corregedor, no processo administrativo, rebateu e defendeu a norma questionada, a portaria número 35. Não satisfeito, o juiz de Areia Branca, ele passou a suscitar o conflito de competência. Aí não há, senhor presidente, inclusive eu tenho feito agora monocraticamente, porque em alguns processos, o encaminhamento que é feito para a comarca de Areia Branca, ele é assinado pelo próprio servidor da comarca. Não é pelo juiz, pelo magistrado. O servidor, dando cumprimento à portaria número 35, ele faz o encaminhamento dos processos lá para a comarca de Areia Branca. E com isso eu digo, eu não conheço do conflito, se o juízo, e deixo na minha decisão, se o juízo de Areia Branca não reconhecer a sua competência, devolvo os processos para a Açu, e lá em Açu, este sim teria autoridade para suscitar o conflito. E vou além. Essa regra que defendida pelo desembargador Ibanez, me parece, se eu estiver enganado, me perdoe, desembargador Ibanez, foi quem iniciou a divergência no sentido de reconhecer a competência do juízo da comarca de Açu. E digo isso porque aqui no Pleno, decisões unânimes, me recordo bem da relatoria do desembargador João Rebouças, desembargadora Zeneide, e me parece também do desembargador Amaury, reconhecendo a competência do juízo de Areia Branca. E aí o desembargador desembargador Ibanez trouxe um argumento bastante forte, no sentido de que havia uma jurisprudência consolidada aqui no nosso tribunal, de que a competência relativa ela não poderia ser declinada de ofício, né, pelo magistrado. E, como eu disse, o juízo de Açu ele não se afasta da sua competência. Ele cumpre a regra de organização judiciária vigente. Quem está fazendo quem está desatendendo essa orientação jurisprudencial, isso venha, me parece ser o juízo de Areia Branca. E aí ele cumpriria uma regra da jurisdição, que é a inércia, né? Ele não é provocado, e aí sim ele faz esse declínio de competência, não faz, ele já suscita direto o conflito de competência. Então, em resumo, senhor presidente, além do que a minha preocupação com
os processos que já estão lá na comarca de Macau, esse entendimento nós vamos aplicar também aos processos de Rio do Fogo, que pertenciam à comarca de Ceará-Mirim, que foram encaminhados à comarca de Macau. Nós vamos também revogar essa portaria, a de número 26 de 2019, essa de número 35, os processos que estão lá tramitando na comarca de Areia Branca a portaria vai ser revogada e nós vamos determinar o retorno à comarca de Açu. Então, essa é a minha preocupação e o meu voto já registrado aí no sistema. Eu fico agora aí a aguardar a posição da Corte e comprometo aí de, a partir de então, segui-la. Somente isso, presidente. Obrigado aí. Pois não, obrigado, doutor Glauber. Alguém mais quer se manifestar? Apenas um adendo. A questão citada pelo desembargador Glauber é de extrema importância. Do ponto de vista prático, tudo aconselharia que a remessa desses processos fosse feita para Areia Branca, pois o Rio do Fogo já está vinculado à comarca de Areia Branca, atualmente, inclusive, em virtude do acesso. Então, sobre a questão da praticidade, seria o recomendável. Inclusive, me parece, né, desembargador Glauber, que é o teor da portaria da Corregedoria. No entanto, a parte de decisões da nossa Corte, reconhecendo a prevalência do disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil. Só que, realmente, numa pesquisa da nossa jurisprudência, a gente encontra posições nos dois sentidos, inclusive do mesmo relator. Tem algumas aqui, desembargadores, desembargador João, desembargador Amauri, que reconheceu a prevalência da comarca de Açu. Porém, em determinado momento, o próprio desembargador João também reconheceu, mudou a sua posição e votou pela prevalência da resolução da Corregedoria. Isso. Então, realmente, temos esse problema. Além desses processos que nós temos hoje, selecionados para destaque, nós temos 4 outros conflitos, alguns da relatoria do desembargador Gilson, desembargador Ibanez, também sobre a mesma matéria. E precisamos realmente discutir essa situação para que se uniformize num sentido ou no outro. E, se for o caso, dependendo do caminho que o tribunal vai adotar, isso implicará na própria revogação da portaria, aliás, da resolução da Corregedoria, pois não haveria sentido da mesma existir, pois não estaria sendo obedecida pela própria Corte. Isso aqui, eu acho que o desembargador Glauber tem razão na importância dessa discussão e que o tribunal pacifique esse entendimento para até mesmo ser orientador da posição dos juízes de primeiro grau, senhor presidente. Aqui, apenas para esclarecer, esses precedentes que a gente encontra aqui são precedentes recentes, tanto em um sentido como em outro. Minha posição em um processo anterior foi reconhecendo a competência de Açu, porque o processo já foi julgado, estaria só na fase de execução, então não haveria sentido o deslocamento da competência do processo para Areia Branca. Aí agora eu tenho um outro aqui que eu estou reafirmando, pelo menos o entendimento que eu achei que era da maioria, pois é onde se encontra o maior número de decisões, que com base numa decisão capitaneada pelo desembargador Ibanez, se não me falha a memória. Então, espero que os colegas tenham alguma contribuição para a gente solucionar essa questão, senhor presidente. Presidente? Sim. Pois eu estava ouvindo a fala aí, os fundamentos postos anteriormente do desembargador Glauber com relação a essa portaria e em face do servidor quem ele mesmo faz a remessa, né? Eu acho que ele tem muita razão quando diz que o magistrado é quem tem que fazê-lo. E segundo, eu estava aqui olhando 1000 precedentes com relação
a essa matéria, invocando aí o artigo 43. Muitos, do desembargador Ibanez, do desembargador Saraiva, do desembargador Amauri, tem muitos. Realmente, seria bom que a gente se posicionasse nesse sentido para que ficássemos, né, com relação a essa matéria. Desembargador Cláudio. Senhor presidente, eu acho importante, de suma importância, se definir isso para todos os processos, porque se trata de juiz natural, que pode trazer nulidade para todos os processos que sejam julgados por outro juiz, senão o juiz natural. Essa questão do juiz natural é exatamente para se impessoalizar o julgamento do processo. Não poderia a norma nossa, tribunal, seja a resolução, ou uma portaria da corregedoria, absolutamente modificar a regra do Código de Processo Civil. Então, o que nós temos que observar, e eu, a princípio, estou acompanhando o desembargador Glauber, que nós temos que verificar nesse artigo 43 é a exceção ou as exceções que o final traz, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência. Porque a competência ela tem umas regras, as regras são sucessivas. Primeiro se atende à competência constitucional, quando a competência é da Constituição, por exemplo, nós temos competência para julgar mandado de segurança contra o governador do Estado, está na Constituição, secretário, comandante da polícia. Bom, e depois a competência é processual. Os processos não vão para quem a gente escolher, os processos vão para quem a lei manda. Depois, elas vão para as regras do próprio tribunal, o regimento interno, para as resoluções, para as posições da corregedoria, mas desde que atendam a essas normas de hierarquia superior. Eu concordo com o desembargador Amilcar para que nós possamos fazer uma reflexão maior, dada a importância da matéria. Não é um processo, são todos os processos que poderão ser anulados amanhã, se não atendido o princípio do juiz natural. Então, eu estou aberto para a discussão e estou à disposição para a gente chegar a um denominador comum que traga uma regra só para todos. Me parece que Foi não quem pediu a palavra? Dilermando. Alguém? Dilermando. Eu sou relator de um dos processos e tem outros colegas também que são relatores de outros processos que diz respeito à mesma matéria. E como disse o desembargador Amilcar e os demais colegas, realmente é uma questão que tem que ser decidida, porque se for o caso, o tribunal entender diferente, independentemente, para além independentemente dos votos aqui, dos conflitos, se for o caso, a presidência da corregedoria alteraria, não é? A portaria, se for o caso, não é? A partir de uma reflexão. Eu sugiro suspensão do julgamento desse processo para que nós possamos reexaminá-los todos e trazer na própria sessão uma posição. Boa sugestão. E é importante, senhor presidente, pela ordem, eu acho que é importante que o desembargador Glauber falou aí nas portarias que diz respeito a galinhos, para tratar todos de um modo só, para não tratar Porto do Mangue de uma forma e galinhos de outra. Para uniformizar, o tribunal uniformizar esse procedimento, entendeu? Então, todos concordam com a suspensão do julgamento. Para a suspensão do julgamento, todos concordam? Importante. Sim, e observar que, para que a gente veja o seguinte, como bem disse o desembargador Cláudio, o artigo 43 ele prevê duas exceções ao seu final. Caso de supressão do órgão judiciário ou alteração de competência absoluta. A questão que nós devemos pensar, supressão do órgão não é o caso, mas teríamos que ver se o caso dessa segunda exceção se justificaria a posição nossa em um sentido ou em outro. É o que nós devemos observar. Ok, então fica suspenso o julgamento desses... Senhor presidente, só para concluir, o que eu disse na minha fala, com relação ao artigo 43,
que muitos desses processos que são tratados aqui é competência relativa, né? E aí, uma das regras da jurisdição é a inércia. E o que é que está sendo feito? O juízo lá de Areia Branca é quem está declinando a competência. Na minha visão, o DIASU não o faz. O DIASU ele faz o encaminhamento dos processos cumprindo a regra do tribunal. E se a parte não se manifesta e tem aquela oportunidade, e sendo matéria de competência relativa, ela não poderá mais fazê-lo adiante. Então, não é cabível aí, na minha visão, Mas, desembargador Glauber, se Vossa Excelência me permite, nós estamos falando de todos os processos. Há processos de competência absoluta, como são os processos penais. Nós vamos tratar nisso aqui de todos os processos. Então, a nossa responsabilidade... Mas, Eduardo Cláudio, né, nos que estão pautados, não tem nenhum de competência absoluta, não. Parece que não há divergência no competência absoluta. Competência absoluta, todos estão lá na comarca de Areia Branca. O que eu tenho percebido. Mas essa competência relativa, desembargador, desculpe, ela só prepondera até o nível da decisão processual, com a decisão interlocutória, se aproveita tudo. Mas a grande maioria vai ter competência absoluta do juízo, porque a lei manda. Então, se manda para um determinado juízo de forma impessoal, as sentenças serão nulas se produzidas por um juiz incompetente. Então, eu estou apenas levantando, eu vou refletir, estudar esse assunto para trazer na próxima sessão, mas são muitos os processos que a gente não conhece. Ok, então fica Senhor presidente, desembargador Vigílio. Eu não sei se eu não compreendi direito, mas o desembargador Glauber me parece que ele suscita uma questão que é preliminar, ou primeira, ou antecedente, como queira chamar, é de que há uma ilegitimidade ativa do suscitante. No caso, o juiz não é o juiz que suscitou, foi o próprio funcionário dando cumprimento à portaria. Então, era de não conhecer sequer esses conflitos, salvo engano. É isso, desembargador Glauber? Eu compreendi errado. Não, é isso, desembargador Gil. Só os atores aí que estão... Vossa Excelência se equivocou. Na verdade, quem suscita não é o juiz de Açu. Lá no juiz de Açu, e não são todos os processos, uma parte deles é encaminhado para a comarca de Areia Branca pelo próprio servidor. Outras são encaminhadas pelo juiz. Não há declínio de competência. Ele encaminha, inclusive faz referência à portaria, cumprindo a portaria. Chega em Areia Branca, aí sim é que é feito o declínio da competência, já suscitando o conflito. Quando, na verdade, ele não poderia fazê-lo, né, de ofício. Aí. Ok. Então, fica suspenso o julgamento desses processos, conforme sugerido aí pelo colega. Bom, com isso, encerramos a ordem jurisdicional e declaro aberta a ordem administrativa. Na ordem administrativa, há um processo administrativo disciplinar 0401, 044439, um embargo, embargante LAT do N, advogado do Lindenberg Fernandes, relator desembargador João Rebouças. Aqui consta como sendo os embargos de declaração. Isso, inclusive o voto foi disponibilizado, embargo de declaração num procedimento administrativo. Eu vou ler a ementa que é do saudoso Luiz Antônio Tomás do Nascimento. O embargo de declaração no processo administrativo disciplinar, morte do processado na pendência de julgamento do recurso, perda superveniente do objeto, extinção da punibilidade, aplicação subsidiária do artigo 107, primeiro do Código Penal, acumulado com o artigo 61 do Código de Processo Penal, princípio da personalidade da pena, inteligência do artigo 5º, 55 da Constituição da República. Então, em face do óbito, eu estou declarando a extinção da punibilidade do recorrente, com supedâneo nos artigos tais, já estou julgando prejudicados os embargos de declaração. É como eu estou votando, senhor presidente. Pela extinção, né? Isso. Todos de acordo? De acordo. Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Expediente de indicação. Expediente, Márcio. Nenhuma, excelência, não temos. Falta administrativa.
O processo, minuta de resolução, dispõe sobre a agregação da comarca de Pedro Velho pela comarca de Canguaretama e da outras providências, que também foi distribuído aos colegas. Todos de acordo com essa, aprovam essa resolução? Eu aprovo, senhor presidente. Eu aprovo, senhor presidente. Aprovado. Minha ressalva de ordem pessoal. Aqui, só, desembargador Glauber, o próprio prefeito foi lá, veio, foi explicada a situação e ele não teve nenhum óbito. O executivo foi bastante debatida essa questão e analisada. Então, vai ser prontificado uma extensão do judiciário para atendimento lá, permanente. Eu guardo meu entendimento pessoal, mas acompanho Vossas Excelências porque desnecessário dividir. O próximo é minuta de resolução, altera dispositivos da resolução número 17, de 2 de junho de 21, que dispõe sobre a gestão e a operacionalização de requisições de pagamentos no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Isso é para adequar ao CNJ, não é isso? Exato. Também está explicitado. Eu aprovo. Explicitado aqui na consideração. Todos aprovam? Aprovado. Próximo, minuta de resolução, número 4, dispõe sobre a instalação da Secretaria Unificada das Varas de Execução Fiscal e Tributária da Comarca de Natal e de outras providências. Também essa matéria aqui, com essa unificação das varas, então nós estamos trazendo a apreciação e instalação da Secretaria Unificada. Todos aprovam? Eu aprovo. Vara de Execução Fiscal. Próximo, dispõe sobre a instalação da Secretaria Unificada das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Natal. A mesma matéria, mudando as varas. Aprovo. Aprovado a unanimidade. Senhor presidente, pela ordem, esses juízes que vão coordenar essa Secretaria Unificada não terão prejuízo de suas atribuições, não é? Não. Isso. Mas está constando isso na nossa resolução? Porque cria a função de juiz coordenador. De memória, eu não sei. Juiz coordenador. Teria que verificar isso. Mas sempre não perde as atribuições. Isso, a regra é essa. A regra é essa, isso. Bom, mas deveria constar, né? Mas consta, é expresso. Já está na resolução. Estou informado aqui que já consta na resolução. É expresso. Minuta de resolução, eu vou, como está tratando de resolução, a pauta aqui está um pouco alterada, mas vamos para que é a última minuta. Minuta de resolução, altera a resolução número 13, que dispõe sobre a organização administrativa da Secretaria Unificada das Turmas Recursais do Estado do Rio Grande do Norte. Aprovo. Alterando o artigo, o inciso 2 do artigo 4 da resolução número 13, passa a vigorar com a seguinte redação. Também foi distribuído. Todos aprovam? Está incorporando o diretor de secretaria lá da comarca aí. Bom, aí vem uma questão aqui agora que já não é mais minutas de resolução, eleição, membro titular do Conselho da Magistratura para a conclusão do biênio 2021-2022, decorrente da aposentadoria da desembargadora Judite Nunes, nos termos do artigo 58 do Regimento Interno. Bom, aqui o Conselho hoje é composto pelo presidente do tribunal, desembargadora Maria Zeneide, vice-presidente, desembargador Dilermando, desembargador Rebouças. Aí a desembargadora Judite, com aposentadoria, ficou vago. Suplente, desembargador Cláudio, desembargador Expedito. Pela relação aqui, e eu já fiz o contato, depois, seguindo aqui a antiguidade, o desembargador Saraiva seria o nome indicado. E eu já conversei com Sua Excelência, ele disse que aceitaria tranquilamente. Eu agradeço a cooperação, o apoio do desembargador Saraiva, a ajuda que ele vai nos prestar, compondo o Conselho da Magistratura, certo? Então, a minha indicação é o desembargador Saraiva, para compor o Conselho nessa vaga. Eu aprovo. Aprovo. Também. Então, aprovado a unanimidade, o desembargador Saraiva tem
Os parabéns à presidência e ao agradecimento e o reconhecimento pela contribuição que ele nos dá. Agradeço a Vossa Excelência e demais colegas pela confiança. Autorização. Desembargador Amaury Moura solicita a Corte autorização para usufruir uma folga compensatória no dia 14 de março. É hoje. Dia 14, em razão de plantões jurisdicionais anteriormente prestados. Todos de acordo? Aprovada a unanimidade. Pronto, pela presidência, parece que era só. Não, aí tem agora as sugestões, indicações e propostas. Moção de congratulações pela passagem do Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, parabenizando a desembargadora Maria Zeneide Bezerra e a procuradora-geral, doutora Elaine Cardoso, em nome de todas as mulheres. Todos de acordo. Moção de congratulações pela passagem do natalício da desembargadora Clotilde Madruga, ocorrido no dia 3, próximo passado. Todos de acordo. Aprova, senhor. Moção de congratulações pela passagem natalício do desembargador Oswaldo Cruz, que ocorrerá no próximo dia 14. Todos de acordo? Aprova, senhor. Aprovado. Um voto de pesar pelo falecimento do ex-governador Geraldo Mello, ocorrido no dia 6, próximo passado. Todos aprovam? Aprova. E um voto de pesar pelo falecimento do desembargador do Tribunal TRT, né? Desembargador e ex-presidente do TRT, do desembargador José Vasconcelos da Rocha. Todos aprovam? Aprovam, sim. Aprovada a unanimidade. Por parte da presidência, era só. Vamos agora a indicações e propostas dos colegas. Desembargador Cláudio, indicações e propostas. Voto de pesar pelo falecimento do ex-governador Geraldo Mello. Já foi proposto agora. Foi proposto? Foi votado. E aprovado. O ex-governador Geraldo Mello e o desembargador Zé Rocha. Só ouvi o desembargador Zé Rocha. Ô, presidente, eu gostaria de levar ao conhecimento dos colegas algumas dificuldades que eu tenho encontrado no novo sistema. Conversei com algumas pessoas da informática, inclusive o senhor Gerânio, que é o coordenador, como sempre me atendeu muito bem e agasalhou as minhas preocupações quanto à nossa dificuldade de entrar no sistema como somos convocados para outras câmaras. Como eu tenho sido convocado para a Câmara Criminal, para a terceira, como aconteceu ontem, e logo após a nossa própria sessão, a nossa sessão da nossa própria Câmara, eu não tive acesso, ou tive muita dificuldade de ter acesso ao voto dos colegas, como entrar na própria sala da terceira Câmara. Eu estava em casa e também ter acesso não só ao voto, como ao processo, para eventual dúvida, porque, inclusive, na Câmara Criminal, ainda mais precisamos de informações para que possamos exercitar as nossas atribuições de maneira plena. O doutor Gerânio disse que vai realmente reunir um pessoal dele para resolver essa questão. Eu não sei se isso acontece comigo, mas quando eu estou em casa, realmente, as dificuldades são maiores. Já foram funcionários lá em casa sempre muito atenciosos, muito disponíveis, todos. Mas eu estou levando ao conhecimento dos colegas, porque se algum colega já tiver solução para isso, eu gostaria de saber, para que possa logo instalar e resolver essa questão de maneira acorrente. Mas é uma questão recorrente no outro sistema. Agora, nesse outro sistema que parece ser mais eficiente, mais completo, esse Teams, e quando você quer entrar noutra sessão, noutra Câmara, você não consegue, muito menos o acesso ao voto. Eu ontem tive de participar através do telefone, informação que me mandaram pelo WhatsApp, mas é sempre muito precário, porque aqui eu disponho de 2 telas, com PJE, vendo todo mundo, enfim. Aqui no meu gabinete hoje, que eu vi pela primeira vez,
Aqui nós temos todos os instrumentos, inclusive pessoas que podem vir aqui imediatamente para solucionar alguns aspectos. Eu estou levando isso ao conhecimento da presidência e dos colegas. Acredito que isso possa ser encarado e resolvido nos próximos dias. Era só, senhor presidente. Pois não, desembargador Cláudio. Vossa Excelência já comunicou isso, já conversou com o secretário Gerânio, né? Certamente as providências vão ser tomadas. E a última questão que eu quero levantar é quanto a nossas sessões presenciais. Se há algum projeto já da presidência, porque o Supremo começa amanhã, me parece. Hoje, já de forma presencial, outros tribunais, pelo que eu tenho acompanhado, já estão se manifestando nesse sentido, se há algum plano da presidência para que possamos retomar a sessão presencial mista, presencial total ou não. Certo. Isso aí, desembargador Cláudio, nós podemos ver, inclusive, talvez na próxima semana, com a presença de todos, o desembargador Mauri, inclusive, a gente pode até conversar sobre isso. No início, logo, a semana passada, já perguntaram, tal, eu digo, eu acho prudente nós darmos um tempo aqui de pelo menos 2 semanas pós-carnaval, para a gente ver como é que vai se comportar essa pandemia pós-carnaval. Já passou uma semana, está completando hoje, na próxima semana completa as 2 semanas, e talvez até na próxima sessão, dia 23, a gente possa conversar sobre isso, sobre esse retorno. Certo? Esse desembargador Rivaldo. É prudente guardar. E é interessante a gente discutir o que o desembargador Paulo disse a respeito do retorno das sessões presenciais, mas também temos que cogitar, inclusive, a permanência de uma dessas sessões em caráter virtual, porque há muitos advogados que preferem esse sistema, advogados de fora, advogados de outros estados, que a gente vê como para eles isso é importante, até mesmo porque ele não tem que se deslocar do seu estado ou até mesmo de outra cidade para fazer uma sustentação oral aqui no tribunal. Então, a manutenção de pelo menos uma sessão dessa em caráter de videoconferência é importante para esses advogados. Perfeito, desembargador. Como antes da pandemia nós já fazíamos, né? Uma semana era virtual. Eu acho que a gente deveria continuar por aí. Eu acho que vai ser outra solução. Eu acho que vai ter que ter um painel, o advogado fazer lá na hora, se ele quiser, em qualquer sessão. Não, nós teríamos uma sessão presencial. Presencial. Não, amigo, mas eu acho que a presencial tem que ter um painel, assim, para possibilitar o advogado falar. Se ele quiser fazer presencial ou não. Né? Mesmo aqui no estado. Mas a sessão pode ser mista, presencial e virtual. Ele pode falar aqui, como vem fazendo hoje. Ok. Esse discute depois. Vamos discutir isso. Senhor presidente, ainda nesse assunto aí, as câmaras têm autonomia já para iniciar ou vamos aguardar o pleno? Vamos aguardar o pleno. Eu acho que seria bom, mais prudente, aguardar o pleno. A posição deve ser a posição conjunta. Vamos com calma, ainda tem as consequências. Vamos pensar isso lá no próximo mês, agora ainda estamos assim, meio sobressaltados. Né? Tranquilo. E olha que já estão, desembargador Expedito já está ali rindo, mas olha que já estão falando aí na 4ª dose, né? É isso. Já. Presidente, eu pedi autorização para me ausentar, que eu procedo médico agora. Pois não, desembargador Expedito, então eu já chamo Vossa Excelência. Alguma indicação? Uma proposta. Pois não. Estou pronto para a sessão presencial, Excelência. Ok, obrigado. Desembargador Rebouças. Também, sem proposição, presidente. Desembargador Saraiva. Igualmente, presidente. Desembargador Amilcar. Também, sem proposição, senhor presidente. Desembargador Dilermando. Desembargador Virgílio. Senhor presidente, eu já encaminhei aí a Márcio, mas queria pedir aqui agora na Corte autorização para me ausentar do Estado do período de 17 a 20 agora de março. Pois não. Todos de acordo, aprovado, a unanimidade. Desembargadora Zeneide. Presidente, nunca é demais falar que ontem foi um dia de muito sucesso, né, com a fala da ministra Carmen Lúcia, logo após que ela se retirou, como Vossa Excelência estava presidindo, ela ainda pediu aos assessores, dizendo que tinha
gostava muito de Natal e é aquelas coisas que inicialmente ela disse. Então, hoje tem aí a nossa procuradora, em nome dela e em nome de todas as mulheres que fazem o judiciário e também os homens que nos acompanham, nós devemos deixar ainda um abraço a todas essas mulheres, principalmente essas que estão aí, todo dia morre uma mulher em face da violência. Infelizmente, ontem não pude comparecer lá ao fórum, nem virtualmente, porque estava, como eu disse, com o Heriberto, no médico, no psiquiatra, mas eu quero agradecer, né? Estamos juntas, acho que a Sala Lilás vai trazer realmente o conforto que as mulheres vão precisar, aquelas que vão em busca daquele fórum Varela Barca. Então, é isso que eu quero deixar registrado no pleno, essa satisfação da gente estar à frente desse comitê, onde só tem mulheres comprometidas e principalmente entusiasmadas. Pois não agradeço, desembargador Zeneide, mas realmente o dia ontem foi excelente, a palestra da ministra foi excelente, e à tarde nós inauguramos a Sala Lilás e a sala lá da Delegacia da Defesa da Mulher. Então, foi um dia produtivo. Desembargador Ibanez. Presidente, sem proposição. Desembargador Glauber. Senhor presidente, só mais uma vez parabenizar a desembargadora Zeneide aí pelo evento realizado ontem, a presença da ministra Carmen Lúcia e o trabalho que ela tem realizado à frente aí do comitê, né? E também, doutora Elaine aqui, parabéns, doutora Elaine, mensagem aí do Dia da Mulher. E outra coisa, senhor presidente, o desembargador Vigílio pediu a autorização da Corte para se ausentar do Estado. Eu imagino que não tenha mais necessidade no mundo virtual que hoje vivemos, né, e não sei nem se tem essa necessidade regimental. Então, desembargador Vigílio. Desembargador Gilson. Nenhuma, presidente. Desembargador Cornélio. Sem proposição. Doutor Eduardo Pinheiro. Também sem proposição. Bom, então, nada mais a tratar nenhum... Presidente? Pois não, doutora Elaine, e a palavra? Estou aqui. Bem rapidamente, gostaria de agradecer, né, pelas congratulações diante do Dia Internacional da Mulher, parabenizar também com muita ênfase a desembargadora Zeneide pelo trabalho, né, pelo reconhecimento de toda a luta em prol das mulheres do nosso Estado. Ontem tivemos também uma comemoração no âmbito do Ministério Público com os 10 anos de atuação do nosso Núcleo de Atendimento às Vítimas da Violência, que foi o NANVID, né, numa live em que as técnicas e a doutora Érica, que é a coordenadora, puderam fazer um relato sobre esse trabalho que vem sendo desempenhado. E dizer também, nesses agradecimentos, da importância de todos nós, né, que temos uma situação que converge para a liberdade de escolha, para a consciência, que possamos realmente trabalhar no sentido de que as mulheres elas tenham, de fato, mais dignidade, mais respeito, né, para que elas possam também alcançar outros voos com apoio, né, e com coragem, com força, com entusiasmo. E isso é uma ação que não depende só das mulheres, depende de homens e de mulheres. Então, eu renovo os agradecimentos e também esse propósito de trabalharmos por mais oportunidades para todas. Muito obrigada. Fernando, doutora Elaine, muito obrigado pelas palavras. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.